Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse grande curso, esse maravilhoso curso da Administração Financeira e Orçamentária. Antes da gente entrar nos detalhes desta aula, que a gente vai falar sobre o processo legislativo orçamentário, eu chamo a atenção para vocês que vocês aí sigam rigorosamente a ideia do professor, as nossas sequências das nossas aulas. Às vezes o aluno, esse assunto aqui não tem muito a ver. Gente, tem sim a ver. Todas as aulas são importantes. Esse aqui é uma sequência que o professor desenvolveu aí há quase 20 anos que eu ministro esse assunto aí no Brasil todo e é uma sequência de sucesso. E detalhe, cada aula é uma aula que a gente reforça os conceitos anteriores, a gente trabalha novos conceitos, ou seja, uma aula vai complementando, solidificando e fixando outros assuntos. Bacana? Agora, a gente vem aqui do processo legislativo orçamentário. Nós sabemos que o processo legislativo orçamentário, nós sabemos que as leis orçamentárias são leis especiais, são leis importantíssimas que nós temos aí no país, fundamentais para o desenvolvimento e a operação da nação brasileira. Então, o legislador sabiamente criou um processo legislativo orçamentário, ou seja, específico, né? Professor, esse processo legislativo orçamentário, claro, está consagrado na Constituição Federal, no artigo 166, né? Professor, qual que vai ser a estratégia da aula, né? Esta aula, nós vamos dividir esse assunto nós vamos dividir em duas aulas, né? A primeira aula, a gente vai trabalhar o caput do artigo 166, que ele introduz o processo legislativo orçamentário, o caput, e os parágrafos de 1º a 8º da Constituição Federal. Então essa aqui é a primeira parte da aula a gente vai tratar desses trâmites gerais. A segunda parte, professor, a segunda parte nós vamos trabalhar os parágrafos 9º a o 18 do artigo 166. Professor, por que se separou? Porque em 2015, através da emenda constitucional número 86, e essa emenda constitucional trouxe uma inovação muito importante, trazendo para o orçamento, para a legislação brasileira, o orçamento impositivo das emendas parlamentares, ou seja, para não misturar o assunto, a gente vai trabalhar a emenda 86, que é o orçamento impositivo das emendas parlamentares, em uma aula específica, tá certo? Com isso, você vai ter aí o artigo 166 da Constituição Federal pago, explicado para a galera, né? Tá certo? Gente, só seguindo aqui um pouco da sequência e para vocês entenderem a estratégia do professor. Nós já estudamos 3 aulas, PPA, LDO e LOA. 3 aulas, né? Essas 3 aulas, tá, nós estamos amparados no artigo 165 da Constituição do título de orçamentos. Então nós temos lá o artigo 65, PPA, LDO e LOA, pago, ministrado essas aulas aí. Agora, o que diz o Constituinte? O artigo 166. Gente, essas leis são importantes. Todos os anos nós temos que editar estas leis, em especial a LDO e em especial a LOA. Então, nós temos que tratar a tramitação dessas leis de forma especial, de forma específica, de forma que venha acelerar a análise, apreciação, votação e sanção dessas leis. Então, claro, sabiamente, para dar ritmo, para acelerar, o Constituinte sabiamente dispôs sobre esses dispositivos que a gente vai explicar para vocês agora, tá certo? Então, artigo 166, tá? Vamos dividir. Primeiramente, né? Já passei para vocês em aulas anteriores, a gente falou que tudo isso são leis, né? Leis de iniciativa do Poder Executivo. Tudo bem, professor, nós já entendemos isso, mas o senhor não mostrou a fundamentação legal, porque que são leis de iniciativa, na verdade, são leis de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, ou seja, somente o presidente da República na esfera da União, somente o governador na esfera do Estado e o prefeito pode elaborar e encaminhar via mensagem o PPA, a LDO e a LOA. Professor, onde que está escrito isso? Está escrito aqui no artigo 61 da Constituição Federal,
O artigo 61 da Constituição Federal é aquele artigo que compõe lá das leis, né? Ou seja, como é que o Estado brasileiro vai tratar o processo do processo legislativo. Vem comigo, ó. A iniciativa. Professor, o que significa a iniciativa? A iniciativa significa quem que vai elaborar o projeto de leis, tá? O projeto de lei, qualquer tipo de lei, e vai encaminhar, vai enviar esse projeto para a Casa de Leis. Professor, qual que é a Casa de Leis? Dentro da estrutura do país, onde que são aprovadas as leis. As leis são aprovadas no Congresso, no Poder Legislativo. Então, quem que pode ter a iniciativa das leis? Olha só, iniciativa de que tipo de lei? Lei complementar e lei ordinária. Cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Parou, ponto, né? Ou seja, claro, a Casa de Leis, todo e qualquer membro tem a prerrogativa de quê? De elaborar projetos de lei. Tá? Então tá aí para vocês. Então, primeira competência, quem que é? São os próprios parlamentares. Vírgula, ao presidente da República, bacana, esse aqui é o foco, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, Procurador-Geral da República e aos cidadãos, né, na forma e nos casos previstos nessa Constituição, ou seja, a sociedade também pode. Um exemplo para vocês na qual os próprios cidadãos aí exercem seu direito de iniciativa é a lei de ficha limpa, é uma lei de iniciativa popular. Bacana? Então, isso aqui são as iniciativas, né? Professor, o que mais? Agora vamos detalhando, olha só. São leis de iniciativa privativa do presidente da República. As leis que? Leis de iniciativa privativa, né? Pulando, indo rapidamente aqui ao nosso objeto, nós temos aqui, ó, letra B. Organização administrativa, judiciária, matéria tributária e orçamentária. Serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, lei de iniciativa do presidente da República, privativa, leis orçamentárias. Professor, aonde que está a competência exclusiva? Vamos lá na competência do presidente da República, consagrado no artigo 84 da Constituição. Compete privativamente ao presidente da República. Aí vem, né? Ó, inciso 13, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Ok, então é competência privativa, né? Aonde que está exclusivo? Está aqui, parágrafo único. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas, ou seja, privativa significa dizer que pode delegar, exclusiva significa que não pode delegar. Então, qual pode delegar? Quando fala qual pode delegar, são competências privativas. Inciso 6, aqui é 13, não é? 12, opa, aqui é 23, né? 12 não é e o 25 não é, ou seja, é uma competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, o envio das leis orçamentárias. Isso é muito importante e isso é cobrado em prova de concurso. Tá? Não pode delegar. Isso faz parte da repartição dos poderes, né? É a função executiva do quê? Da gestão do orçamento, da gestão fiscal, claro, é do Poder Executivo. Então, resumindo para vocês, processo legislativo das leis orçamentárias é um processo especial. Primeiro, a competência para encaminhar a mensagem, exclusiva sempre do chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito. Bacana? Ponto final, né? Professor, e o vice? Cara, o vice, no exercício, eu tenho um vice-presidente, se o presidente está em viagem, missão oficial, esse vice-presidente ele responde pelo cargo de presidente. Então, nesse caso, ele pode, tá? Só quando está respondendo pelo titular. Competência constitucional privativa, passiva de delegação, e exclusiva, ela é indelegável e o caso do orçamento, artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal. Bacana? Então tá aí para vocês a competência exclusiva. E aí, professor, isso aqui é o básico, né? Basicamente eu já expliquei isso para vocês, agora eu só fundamentei todo o meu pensamento. Mas o que acontece? Acontece que a cabeça do examinador é uma cabeça fluente, uma cabeça aí que fica só pensando em pegadinha para te pegar. Se você se deparar com essa pergunta aqui na prova, como é que você vai responder?
caso o presidente da República não encaminhe o projeto ao Congresso Nacional. Qualquer parlamentar pode fazê-lo para sanar a omissão. Olha que coisa interessante. Então, o presidente, ele tem o quê? A obrigação de elaborar e enviar o projeto. Se ele não faz, é importante? Claro que é importante. Alguém pode fazer no lugar dele? Claro que a resposta é não. Não pode, né? Então, ninguém pode substituir essa competência do chefe do executivo. Não, pois essa competência ela é exclusiva do presidente. A proposta apresentada por parlamentar caracteriza inconstitucionalidade formal, porque não seguiu a forma adequada, a forma de iniciativa. Bacana? Vem comigo. E aí, professor? Outra pergunta para vocês. O que acontece se o projeto de lei orçamentária não for enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional? Olha que coisa interessante, né? O Constituinte foi claro, ele foi preciso, ele atribuiu ao presidente uma competência exclusiva, só ele pode fazer, tá? Só ele pode fazer. Ele não fez. E aí, o que acontece? Primeira coisa, né? O presidente vai ser punido. Ele vai ser punido com o quê? Ele vai ser responsabilizado, ele poderá ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Olha, será crime de responsabilidade do presidente a execução de atos que atendem contra as leis orçamentárias, né? Artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal, ou seja, crime de responsabilidade. Então, se ele não fez isso, ele vai responder por crime de responsabilidade. Só para a título aí de exemplificação, é muito importante esse título aí, esse crime de responsabilidade. Por exemplo, recentemente, nós tivemos o impeachment de uma presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi justamente acusada disso aí, crimes contra o orçamento, crime de responsabilidade, atentou contra as regras, contra as leis do orçamento. Essa é o centro da denúncia dela, que resultou no famoso impeachment da presidente Dilma. Então, olha só a preocupação. Será que o cara vai querer passar por tudo aquilo que ela passou? Então, vamos cumprir a legislação. Isso que vem a ser o crime de responsabilidade. Bacana. Professor, ok. E como é que fica em relação ao orçamento? Vai ficar sem orçamento? Claro que não. Aí, esse assunto tem sido tratado já há muito tempo. Lá pela Lei 4.320, no seu artigo 32, ele regulamenta essa situação. O que acontece? Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei do orçamento vigente. Olha que coisa interessante, né? Então é o seguinte, estamos em 2020, é o ano base que nós estamos utilizando para o nosso curso todo, estamos em 2020. Em 2020, o presidente não encaminhou ao Congresso a lei do orçamento. Essa lei do orçamento é para o ano de 2021. Ok, passou o prazo, não encaminhou. E agora, professor? Agora é simples. O Congresso Nacional vai considerar o quê? O orçamento vigente, como foi a mensagem de envio do orçamento 2021. Pronto, bingo, resolveu o problema. Fechou? 10, né? Professor, lei, sim. Orçamento é uma lei? Claro que ela é uma lei. Só que ela é uma lei em sentido formal. Nisso, nós temos algumas classificações de leis. Não é o meu objetivo aqui estar explicando isso, até porque eu não sou competente para isso, mas o básico eu sei. Então, o que significa uma lei no sentido material? É de conteúdo, que vai criar regras abstratas para todo mundo, né? É aquela norma que tem como abstração e é genérica, não tendo destinatário certo, por exemplo, as leis penais. Vamos lá no artigo 121, do Código Penal, né, que é o crime contra a pessoa, matar alguém. Ou seja, matar alguém, pena de X, detenção de X anos a X anos. Ok. É o quê? Ele é uma pena, é uma lei, claro que é uma lei, em sentido material,
é uma abstração, ela é genérica, caso o sujeito cometa aquele crime, ele vai ter as penalidades previstas aí no Código Penal. E a lei do orçamento é uma lei material? Não, ela é uma lei de sentido formal, ou seja, é uma forma, né? Ou seja, o orçamento, ele é um ato administrativo, ele é uma peça de planejamento operacional revestido de forma de lei. Então, é uma lei no sentido formal. São aquelas que são formalmente aprovadas pelo Legislativo, possuem somente a forma de lei. O orçamento público é considerado um ato administrativo revestido de lei formal, ou seja, leis de efeitos concretos. Então, se cair na prova para vocês, falando que qualquer uma das leis orçamentárias são leis no sentido material, você vai marcar errado. Atenção, isso já caiu. E isso é cobrado, os professores pouco abordam esses assuntos, ok? Vamos lá, tá pago esse assunto para vocês. Então, as leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA e os créditos adicionais são leis consideradas no sentido formal, tá? Elas têm apenas uma forma de lei, mas o conteúdo não é um conteúdo abstrato e nem genérico. Bacana? Pago o assunto, né? Tudo isso é um processo de introdução que eu trouxe para vocês, é uma introdução para a gente entrar especificamente no artigo 166. Então, o artigo 166 da Constituição tem um trabalho, tem uma finalidade muito precisa. Qual que é o trabalho dele? Vai definir o quê? O processo legislativo orçamentário, ele é um processo especial. Por que ele é especial? Porque, por exemplo, você pega a lei do orçamento, que é a lei mais importante, na minha opinião, de pontos de vista políticos do Congresso Nacional, todo ano tem que ter um orçamento. Se você atrasar a edição dessa lei, você vai, consequentemente, prejudicar milhões de pessoas no Brasil todo, sem um orçamento, né? Então, vem aqui comigo, artigo 166 da Constituição, ele trata desse processo legislativo orçamentário, as questões de concurso. Esse assunto aqui é um assunto que, se você for analisar as últimas grandes provas aí, as últimas provas dos últimos grandes concursos, todos eles cobraram uma questão desse assunto aqui. Vem comigo. Os projetos de lei relativos ao PPA, vamos anotar aqui, ó, PPA, ou seja, qual que é a abrangência dos efeitos do artigo 166? PPA, diretrizes orçamentárias, olha aí, ao orçamento anual, LOA, PLOA, né? E aos créditos adicionais. Olha aí. Professor, assunto novo, créditos adicionais. Sim, é um assunto que está no nosso roteiro. Com certeza a gente vai fazer uma grande aula sobre créditos adicionais também, né? Ok, o que tem essas leis aqui, ó? Serão apreciadas pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Professor, o que significa isso, regimento comum? Significa dizer que todas essas leis serão aprovadas em sessão conjunta do Congresso, da Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado Federal. Para que isso? Para acelerar o processo, para dar conta dos prazos. Como é que é um processo normal de uma lei? Tá? Um processo normal, vamos supor que a lei iniciou pelo Congresso, pela Câmara, né? Então passa pela Câmara, né? A aprovação da Câmara, depois de todas as discussões da Câmara, é aprovado o texto da Câmara na Câmara, segue para onde? Segue para o Senado Federal. No Senado Federal, é outro processo legislativo, é outra apreciação. Se aprovada a lei, pronto, está aí, ela está valendo. Aí vai para a sanção do presidente. Então, esse é o trâmite. Então, ele colocou sessão conjunta. Sessão conjunta que ali já resolve tudo. Não tem que ir para uma casa, depois para outra casa, uma casa revisar o trabalho da outra. Tá? Então, tem que iniciar o projeto numa... Então, é regimento comum. Isso aqui, termos práticos. Claro, você ganha meses, né? Meses e meses na discussão. Então, está aí para vocês. Primeiro ponto do processo legislativo, já expliquei que são 4 tipos de leis que vão passar por esse processo: PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, né? O que mais, professor? Vamos lá. Dentro, tá, desses assuntos de leis orçamentárias, o Constituinte, sabiamente, veio instituir uma comissão, né? Uma comissão mista, caberá uma comissão mista permanente,
O que significa permanente? Ela vai estar sempre constante, né? Sempre uma comissão mista permanente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.